justiça e misericórdia que nós vamos conversar agora. O Robert continua enfatizando as interpretações dadas para algumas declarações mais simples que Jesus fez, até baseadas em premissas falsas. A verdade das declarações claras se perdeu nos pronunciamentos portentosos, falsas premissas, supondo que os evangelhos são a palavra inspirada de Deus, já que Jesus, para eles, é o próprio Deus. A religião se tornou parte separada da vida do homem sobre a terra, e para muitos encarnados, isto significa, ter religião significa ir para a igreja em intervalos regulares, com uma crença cega em cima de todas as palavras do Novo Testamento. Ao introduzirem qualquer ritualzinho nos serviços, aquilo fica marcado como superstição pelo oponente. Então, tudo isso é gerado pela ignorância, falta de conhecimento, e justamente porque falta conhecer a verdade da vida, da forma que ela é vivida no mundo espiritual. Então, vamos lá. O pós-vida é encarado pelos ignorantes como um lugar sagrado. De um lado tem a ver com o céu, e do inferno nem é bom pensar. Do céu, eles dizem que é um lugar onde a alma ficará perpetuamente em êxtase, fervor piedoso, orações, ladainhas, até a eternidade, se nos comportarmos bem e fizermos o melhor. Aí a gente vai receber a misericórdia de Deus. E tem em Mateus, o capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Alcançarão a misericórdia. Também lemos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos dela. Alguns, na tradução, preferem a palavra retidão no lugar de justiça. A retidão é da própria pessoa que busca piedade, uma palavra que nós aqui no mundo espiritual não gostamos, porque não é necessário nomear retidão. No céu para onde ele foi, retidão é uma qualidade normal de todas. Conosco no mundo espiritual, Deus não é um ser terrível a ser apaziguado, presenteado, temido pelas punições. O desejo de Deus é a felicidade de todas as criaturas, viventes na carne ou fora dela. Deus é encarado na terra como grande e temível juiz de toda a humanidade, mas um juiz que é misericordioso. Mas se a misericórdia fosse distribuída desse jeito, que valor teria a justiça? A justiça estrita e a misericórdia não andam juntas nesses planos no mundo espiritual, porque a misericórdia pertence ao plano da terra, não ao mundo espiritual. De que forma nós poderíamos, no mundo espiritual, distribuir misericórdia a alguém? Não há jeito. Nenhuma condição, circunstância prevalece, porque a misericórdia implica em suspender alguma penalidade que pela justiça divina foi imposta. É a justiça, é ação e reação. Nós podemos perdoar sinceramente, mas a penalidade ainda vai prevalecer. Eles não ofenderam a Deus. Esses que sofrem acarretaram desastres medonhos para eles mesmos. Incorreram contra as leis do mundo espiritual, e entre as principais está a lei de causa e efeito. E Deus tiraria um centavinho da punição merecida porque infringiu uma só dessas leis? Claro que não. Se Deus fizesse isto, onde estaria a justiça irrestrita? Eu sugiro para vocês lerem o livro Verdades Imortais.
recheadíssimo de comentários para que a gente entenda cada vez mais profundamente justamente sobre estas leis e justiça. Voltando ao Robert. Deixe-me dizer uma vez mais, do Pai do Universo não pode vir nada que não seja o bem, o elevado e o grandioso. Guerras, tempestades, furacões não são obra de Deus. A guerra é trabalho do homem e só do homem. Revoluções meteorológicas são apenas obras de forças naturais. O Pai do Universo não é um juiz terrível que virá para julgar os vivos e os mortos. Ele não julga ninguém. Podemos ajudar quando a gente perdoa e esquecemos a falta do nosso irmão. Podemos ajudá-lo a recuperar o nível espiritual que ele perdeu. Mas o perdão não consegue nada pelo perdão em si, além de estabelecer o tipo certo de relacionamento entre as duas pessoas. Nós podemos estar cheios de misericórdia por aqueles que nos injuriaram. Esse pensamento, esse sentimento, ia se traduzir numa simpatia profunda, compreensão, mas só vai até aí. As penalidades que se auto-infligiram àqueles que rogam misericórdia continuam ali. Ninguém pode diminuí-las, nem em uma pequena fração. A misericórdia é uma qualidade que só pode ser praticada na terra entre irmãos, e assim que passamos para o mundo espiritual, ela cessa. A justiça toma o lugar dela. É a ação da lei de causa e efeito, e ela é incorruptível, infalível, imparcial e certa. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Muitos buscam por justiça na terra e não conseguem obtê-la. Calma, aqui no mundo espiritual eles recebem fartamente, na medida completinha do que fizeram. Isso eu posso assegurar a vocês. Os que se negaram a fazer justiça na terra, esses também vão encontrar justiça. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25. Combina com Jesus ter pronunciado isso, ou que a coisa venha de Deus? Está lá. Aqui no Evangelho se supõe que temos as verdadeiras palavras com as quais Deus condenará o transgressor. Deste lado, é um inexplicável horror contemplar tantas pessoas ensinando autoritariamente que Deus pode proferir palavras de condenação. E essas palavras são postas na boca de Jesus, mas é uma frase que ele jamais falou, não há nenhum átomo de verdade nessa frase. Nem há qualquer verdade onde esteja especificamente colocado que o homem deve ser condenado para toda a eternidade. E também não há um terrível dia do julgamento que dizem que existe. É parte do meu trabalho no mundo espiritual estar por perto quando as pessoas estão chegando nesses planos cheios de terror. Eu lamento profunda e seriamente ter sempre pronunciado esses ensinamentos errôneos. Olha só o que ele tem que escrever e falar aos amigos. Eu lamento ter pronunciado. Você vai para o fogo do inferno. Ninguém é mais presunçoso do que um teólogo que sabe pouco, quase nada da verdade em assuntos espirituais e professa que sabe muito. Tadinho, ele se arrependeu, mas ele sofreu o que está no Evangelho Eterno, na página 148, desilusão religiosa. Quantos e quantos não passam por esse passo?
O medo é a arma mais forte, a arma mais mortífera no arsenal teológico para inspirar temor nos corações. Dizer que alguém foi condenado ao fogo por toda a eternidade, naquele fogo que queima para sempre. Nós somos nós e só nós que nos provemos da causa e colocamos em ação a lei. E a lei produz seus efeitos. É assim que a gente progride no mundo espiritual. A lei de causa e efeito está em operação contínua. Nós estávamos conscientes de que era erro, mas persistimos em fazê-lo. Agora, deixa eu assegurar uma coisa para vocês. Não há chamas aqui no mundo espiritual. Eu, da minha parte, eu imagino o prazer que ele teve de escrever esta frase. Pensa, ele teve a oportunidade de escrever: não há chamas aqui no mundo espiritual. Olha que alívio ele poder ensinar. Seguindo, justiça, como agora consideramos, é um termo bastante abrangente. No mundo espiritual, significa que não é só o transgressor que vai receber por seus méritos justos. Significa também que todos os que sofreram durante a vida terrena por fatos maus ou outros, por tensão de circunstâncias adversas, doenças, defeitos do corpo físico, sofrimento na mão dos outros, para todas estas pessoas haverá a compensação através de meios naturais que são abundantes e pródigos no mundo espiritual. Justiça será dada aos que sofreram pela falha de alguém. Isso consola, não consola? Justiça será dada aos que sofreram na mão de alguém. Os atos e pensamentos de nossas vidas terrenas são registrados nas nossas memórias infalíveis. Lembram desse trecho? Desencarnando, a gente tem toda a memória de volta. Tudo que a gente fez volta como se estivesse acontecendo. Então, não adianta dizer não fiz. Espiritualidade significa luz. Sem espiritualidade significa escuridão. E os indivíduos terão seus corpos e suas roupas correspondendo minuciosamente com as suas habitações por aqui. Nos reinos maiores e mais elevados sobre nós, brilho, luz, lindas habitações. O reverso acontece nos reinos trevosos. Pronunciam pontificialmente que nós que voltamos do mundo espiritual para falar com os nossos amigos da Terra, como o Robert está fazendo agora, respondendo às perguntas dos padres através desse livro. Nós somos nada mais que demônios do inferno mascarados de anjos. Não há máscaras por aqui, eu asseguro a vocês. E ninguém assume também, prestem bem atenção, uma cintilação de luz que não seja dele. Brilho também ninguém faz para aparecer brilhante. Ninguém pode dotar outra pessoa com luz. A nossa luz resulta do trabalho da lei da causa e do efeito, que é justiça, é o bom trabalho praticado. Outra questão é a habitação para a qual cada um se ajusta. A esfera para a qual cada um irá no mundo espiritual terá exatamente o mesmo grau de luz que aquele corpo espiritual tem, nem mais, nem menos. Cada um de nós vai habitar naquela religião onde aquele corpo vai se sentir confortável. A gente já viu no passado, se tentar ir para mais alto, não tem respiração possível, e para baixo também dá um pouco de angústia e sofrimento. Mesmo nos reinos trevosos, cada um dali está
inevitavelmente condenado a viver ali. Seu próprio estado espiritual é que vai manter a pessoa ali até que chegue o tempo em que ele sinta uma vontade de progredir. Do tipo, não aguento mais, me ajude. Vejam que a justiça no mundo espiritual é ação da lei, da causa e efeito. E que não requer nenhum administrador a não ser nós mesmos. Nós demos a nós mesmos a condição em que a gente se encontra quando vai para o mundo espiritual. Para quem vamos gritar por misericórdia? O perdão que podemos receber de outro não vai nos levar mais longe no caminho. Alguém me perdoou, graças a Deus, que bom que ele me perdoou, mas eu continuo no mesmo lugar. Nós pagamos o preço do que foi feito até o último centavo. Não podemos culpar a não ser nós mesmos pelas nossas feridas. Então, que direito nós temos de chorar por misericórdia? Nós sabíamos que o fogo queima e chamusca, mesmo assim, deliberadamente pusemos nossa mão na chama. Então, bem-aventurados são os misericordiosos na terra. São os que buscam a justiça, porque encontrarão, serão fartos de justiça no mundo espiritual. É bom aprender.